ao longo dos últimos 2 anos, voltou a surgir no Brasil uma cantilena segundo a qual todos os problemas econômicos do país derivam da inexistência, derivam do déficit das contas públicas, do desarranjo das contas públicas, da suposta ideia de que os estados são como as famílias, não podem gastar mais do que aquilo que eles arrecadam. E isso influiu muito na política brasileira e isso tem cortado as asas do governo Lula, digamos assim. Isso tem impedido o governo Lula de realizar a sua ideia de reconstrução nacional, porque não há recursos para nada. Tudo é feito, toda a economia é justificada em torno do déficit zero. O João Pedro Stedley, do MST, está cansado de dizer que não tem recursos para a reforma agrária, nós não temos as vacinas contra a dengue, a educação pública continua patinando desde a pandemia, as pessoas passam 2 horas para ir de casa para o trabalho, as que moram na periferia, não tem perspectiva disso alterar, não existe um plano de transformação, um plano de metrôs, um plano de transporte rápido nas cidades, nada disso, o país está paralisado. Hoje surgiu outro aspecto disso. É possível que o Vale Gás, que tem garantido a milhões de famílias a possibilidade de continuar cozinhando, ele seja bloqueado no começo desse ano por conta da luta pelo déficit zero. Pois bem, uma matéria feita com base em dados do FMI e publicada no Valor Econômico na última quarta-feira mostrou a mentira disso. A matéria a ideia não circulou ainda completamente porque ela causa um ruído muito grave com esse mito do déficit zero. A matéria mostra que o Brasil não tem déficit zero. O Brasil não só não tem déficit zero, mas como tem um dos maiores déficits públicos do conjunto dos países analisado pelo FMI. A tabela aqui, em seguida, vai nos mostrar que o nosso déficit de 2025 está muito pequeno aqui, mas a gente coloca depois nos comentários. Em 2000, a tabela é outra, Glauco, é a tabela lá do Valor Econômico sobre isso. Pior do que os pares. Aqui o Brasil, talvez não dê para ler aqui, mas o Brasil é o segundo. Num conjunto de 23 países com déficits públicos muito altos, o Brasil está em 22º, pior, o 22º mais alto. Perde somente para a Bolívia, nesse conjunto de países. Onde está o segredo dessa história? Por que a gente tem feito... Porque o discurso do déficit zero que tem predominado durante todos os últimos... Não são os últimos anos só do governo Lula, Glauco, são as últimas décadas. Se a gente for pegar as manchetes dos jornais, do noticiário econômico, é toda a história do enxugamento do Estado, da redução do déficit público, da disciplina fiscal. A gente está mostrando aqui um conjunto de matérias que fala sobre isso. O problema é que, segundo os critérios internacionais, segundo os critérios do FMI, segundo os critérios do Banco Mundial, segundo os critérios das revistas econômicas importantes, o que importa não é o déficit primário, porque no conceito de déficit zero se exclui todo o pagamento dos juros da dívida externa. Então, o Brasil está, de fato, muito próximo do déficit zero. É o que Outras Palavras comentou numa matéria lá em 2003. Nós temos no Brasil 2 orçamentos. Nós temos o orçamento dos 99%. E nós temos o orçamento do 0,1%. Esse orçamento dos 99%, que está nos jornais, que o Congresso Nacional aprova, que vem dos impostos, que tem as emendas parlamentares, esse orçamento está equilibrado, o que não é bom, porque esse equilíbrio deriva do fato de nós estarmos deixando de investir,
deixando de resolver os problemas da maior parte da população, deixando de oferecer, via saúde, via educação, condições para que as pessoas tenham uma vida digna, condições para reduzir um pouco a enorme desigualdade brasileira. Esse orçamento dos 99%, esse orçamento tem quase déficit zero, tem um déficit de 0,1% em 2025. É o previsto e foi mais ou menos o mesmo que foi verificado em 2024. A partir de muita economia, a partir de nós não resolvermos os problemas principais do país. Porém, o cálculo que importa no debate e no desempenho das economias é o déficit total. E aí é preciso incluir o orçamento do 0,1%. E sabe o que esse orçamento do 0,1% dá? Menos 8,5%. É o déficit de 8,5%. Enquanto para todos nós que dependemos dos serviços públicos, nós somos submetidos a uma economia brutal, a uma redução desses serviços, que faz o déficit ser 0,1%, os rentistas, de quem o Ladislau gosta de falar, aquela classe que quer continuar vivendo, consumindo compulsivamente, como os seus pares em outras partes do mundo, nos países mais desenvolvidos do mundo, eles recebem, para eles não tem economia, para eles não tem déficit zero, para eles tem um déficit de 8,5% do PIB, que depois o Ladislau vai nos falar, é aproximadamente R$1 e pouco trilhão. Só a conta de juros está chegando em R$1 trilhão por ano. Porque os juros continuam aumentando, porque para essa gente não tem economia, para essa gente não tem arroxo, para essa gente é cada vez mais. Então, a notícia é preocupante, a notícia é triste, porque ela demonstra o grau de desigualdade em que o Brasil vai chegando. Economia para os 99%, gastança total para os 0,1%, financiado por recursos públicos. Sabe que tem há um lado positivo, né, nessa história. E nós estamos aqui para trazer provocações. De onde vem todo esse dinheiro, gente? De onde vem todo esse dinheiro? Sabe de onde vem todo esse dinheiro? Esse dinheiro não vem propriamente dos impostos só. Esse dinheiro é fabricado do zero pelo Banco Central. É isso mesmo. O Estado pode produzir dinheiro sem arrecadar. O Estado pode, inclusive, começar a resolver os problemas nacionais antes de fazer uma reforma tributária, desde que ele reúna consenso na sociedade para isso. Nós publicamos na quinta ou na sexta-feira passada um texto brilhante, uma entrevista, um relato de uma entrevista brilhante da Mariana Mazzucato, da economista, em que ela, comentando a situação, ela fala, nas guerras, agora na guerra da Ucrânia, nos países da Europa, ela está se referindo, o dinheiro surgiu do nada, porque quando há necessidade política, o Estado imprime dinheiro do nada, não imprime mais. O Estado emite dinheiro, sinais magnéticos, emite dinheiro do nada. Se o Estado não está emitindo dinheiro para resolver as prioridades sociais, é porque o Estado não considera isso prioridade, considera a guerra prioridade, no caso da Europa. No caso do Brasil, considera manter o pagamento de juros para os rentistas, para os 0,1% da população, prioridade. Isso é super importante, eu acho que, porque um dos objetivos aqui nossos nesse programa é contribuir modestamente com as nossas forças pequenas, humildes, mas contribuir, isso vai ser um objetivo permanente, contribuir para a reconstrução de um projeto nacional. Dificilmente esse projeto vai ser lançado a partir da política institucional. A política institucional está completamente colonizada pelas forças mais conservadoras, pelo centrão, pelas forças que querem que tudo continue como está, porque para 0,1% da população as coisas estão muito boas.
Um novo projeto nacional, ao contrário, precisa significar, inclusive nas condições brasileiras, que uma das brechas que o Poder Executivo tem, esse poder que é eleito pela maioria da população, para sair da crise, para começar a melhorar as coisas no Brasil, é um investimento público maciço. O fato do Estado produzir quase R$1 trilhão por ano para pagar para os rentistas, para pagar para o 0,1%, significa que o Estado pode emitir esse dinheiro também para redes de metrô, para garantir o saneamento universal para todos, para despoluir os rios urbanos, para fazer a transição energética, para empregar as milhões de pessoas que vão ser necessárias para essas tarefas de reconstrução nacional. Então, acho que essa notícia, por um lado, ela é muito triste, ela mostra como se aprofunda a desigualdade no Brasil. Por outro lado, ela é alvissareira, diria, para aqueles que acreditam, para aqueles que acreditamos, como nós, que em algum momento vai ser possível estabelecer um novo projeto nacional, vai ser possível reconstruir o país. E há uma brecha clara para isso. Essa brecha que está bloqueada pelo arcabouço fiscal, infelizmente, e que faz com que o governo Lula não realize aquilo que ele poderia realizar, aquilo que ele se propôs. Essa brecha é um investimento público maciço em direitos sociais, em garantia de condições de vida e infraestrutura para a maioria da população. Por trás disso tem uma história que a gente vai abordar aqui ao longo dos tempos. Nós sempre vamos estar discutindo essa questão das finanças públicas, porque, como o Glauco falou, ela é muito negligenciada e é muito mistificada. Cada vez que o Estado emite dinheiro, ele muda a correlação de riqueza, de distribuição de riqueza. E o Estado sempre faz isso. O Estado não é possível o Estado não alterar a correlação de riqueza da sociedade. Se o Estado está emitindo dinheiro para o 0,1%, ele vai tornar um imóvel mais caro, ele vai fazer com que os muito ricos tenham muito dinheiro para nos dominar, na verdade. E que nós, comparativamente, tenhamos muito menos condições de enfrentar a disputa com esses endinheirados. Se o Estado emite dinheiro para os serviços públicos, ele pode transformar, pode fazer educação de excelência, ele pode fazer o SUS de volta ao seu projeto original. Ele pode recuperar as ferrovias, como o México está recuperando, para não falar da China. Ele pode fazer redes de transportes públicos na cidade, ele pode despoluir os rios urbanos, ele pode garantir ocupação digna para milhões de brasileiros.